Queria agora passar a palavra. Está a esclarecer, viu, ministro Alexandre? Lá no Congresso, fruto da... sempre com a visão assim, à frente do seu tempo do nosso presidente Rodrigo, nós já criamos a comissão, está presidida ali pelo nosso senador Eduardo Gomes, que vai tratar desse tema para que a gente possa discutir uma legislação sobre isso. Queria convidar agora esse grande amigo meu, pode ter certeza, os senadores, os governadores mais competentes e queridos, que é o nosso governador Cláudio Castro. Muito obrigado pela sua presença. Governador Cláudio Castro, eu morei parte da minha vida no Rio de Janeiro, está fazendo um trabalho maravilhoso, lógico, puxado muito pelo secretário de saúde que ele escolheu, que é do nosso partido, que é o Luizinho. Mas, governador, a sua visão, queria que o senhor falasse um pouquinho de como que o Estado deve investir para que as pessoas mais simples, mais humildes, sejam contempladas com essa ferramenta, que não se sintam excluídas no seu futuro, nas suas perspectivas e chances, se não tiverem acesso a essa ferramenta. E como ela pode ser utilizada pelo poder público para melhorar a vida do cidadão. Em primeiro lugar, muito bom dia, senhoras e senhores, bom dia a todos. Queria cumprimentar esse grande amigo, presidente do Progressista, senador Ciro Nogueira, também meu amigo querido, presidente, senador Rodrigo Pacheco, meu presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, nosso presidente do Banco Central, Campos Neto, todos os deputados, senadores, lideranças. Dizer que lá no Rio de Janeiro nós começamos um trabalho muito interessante. Quando eu assumi em 2020, no ranking, tem o ranking dos estados de digitalização. E o Rio de Janeiro era o 21º estado mais digital. Ou seja, de trás para frente, era o 6º pior. E aquilo parecia um dado, a princípio, que as pessoas não davam bola. Mas era muito ruim você estar num estado como o Rio de Janeiro, que geralmente é a vanguarda, e você ter uma posição ruim dessa. Nós começamos a pesquisar no mundo inteiro países, estados que trabalhassem com a questão do governo digital. Eu fiz então uma viagem à Estônia, um país de 1.300.000 habitantes, fui à Dinamarca e fui à Inglaterra para entender qual era a diferença, Ciro, do governo digital, da inteligência artificial na vida daquelas pessoas. Quando chegamos em Tallinn, aproveitando que você falou do nosso secretário de saúde, o Luizinho, quando nós chegamos lá em Tallinn, eles comentavam conosco que a primeira coisa, quando a pessoa chega num médico, antes dele dar bom dia, ele fala ID. E a pessoa passa o número do seu ID, o seu CPF. E lá, o médico sabe tudo que aquela pessoa tem. E lá a questão já é tão avançada que sabe, inclusive, se ele foi na farmácia, que remédio que comprou. É óbvio que tem uma proteção de dados nisso, e por isso o LGPD é tão importante. E o avanço da LGPD na questão da inteligência artificial pode ser um dos grandes caminhos, Eduardo, para que a gente solucione, pelo menos essa questão minimalista, a partir da LGPD, o avanço dela pode ser a questão da inteligência. E aquela informação gerava ao poder público uma gama de outras informações que fazem com que hoje, no país de 1.300.000 habitantes, o poder público saiba exatamente qual remédio ele tem que comprar para cada lugar, quantos médicos ele tem que ter em cada unidade, quais são as doenças que o setor de ciência e tecnologia deles tem que começar a pesquisar. Você vê que, através de um dado teoricamente simples, que é reunir aquilo que o cidadão precisa na hora da saúde, você vai começando a ter na gestão um avanço
um avanço tecnológico, um avanço no setor de compras, um avanço no setor, inclusive, de contratação. E aquilo foi como uma luz que se acendia para nós de como o Rio de Janeiro estava atrás, como a gente tinha que começar esse processo de digitalização. E eu fiz aquela pergunta que geralmente o gestor faz sempre. Qual foi a maior dificuldade e os maiores desafios de vocês na hora de implantar? E eles falaram para eles assim, olha, nós tínhamos a certeza que o maior desafio seria os idosos. Como é que a gente ia fazer para digitalizar aqueles idosos, para inseri-los numa nova plataforma digital? Como é que a gente faria para que eles não fossem excluídos por um processo que visa incluir? Que toda grande mudança, ele pode gerar, até na ânsia de gerar inclusões, ele pode gerar exclusões. E esse é um dos grandes cuidados que, sobretudo, quem está na gestão tem que ter. E, por incrível que pareça, os idosos foram os primeiros a se digitalizar. Porque eles tinham a ideia de não querer depender de ninguém. E, por incrível que pareça, os mais difíceis foram os jovens. Porque terceirizavam aos pais a ação de entrar no governo, a ação de digitalizar as suas ações. E isso foi uma grande porta para que lá no Rio, Ciro, a gente pudesse avançar. Começamos, então, por um programa onde a nossa ideia é, pelo menos em 5, 10 anos, acabar com todo o papel na gestão do Rio de Janeiro. Um governo digital não é um governo onde você, que era o que acontecia lá, você mandava a pessoa fazer o protocolo pela internet e depois tinha alguém dentro da secretaria que imprimia aquilo e botava no processo físico. Mas nós começamos, então, um processo de realmente digitalizar todos os nossos processos, todas as nossas ações. Em 2021, em 2020, éramos o 21º, em 2021 já fomos o 16º, em 2022 passamos para 9º e agora acabou de sair o ranking no último dia 20, o Rio de Janeiro já é o 3º estado mais digital do Brasil. Nós temos no nosso RJ Digital um portal com 2.300 serviços totalmente digitais para a população. E isso, a inteligência artificial tem nos acompanhado, sobretudo na questão do acesso e da análise de dados. Eu lembro que o deputado Júlio Lopes, que está aqui, nós falamos, inclusive, levantar uma lebre aqui, não levantar polêmica, mas que antes até de uma perspectiva de reforma tributária, mas na perspectiva da digitalização do tributo e na utilização da inteligência artificial no tributo, já seria um avanço para o Brasil talvez maior do que a própria ideia de reforma tributária. Como se reformar algo que você sequer digitalizou ainda? Foi a discussão que nós lançamos. E eu não tenho dúvida que isso tem melhorado a forma da gente fazer gestão. Hoje, através da nossa controladoria, nós conseguimos saber cada empresa que fornece em cada secretaria, qual o volume que ela fornece para cada um, se tem sócios que têm outras empresas diferentes, se a gente consegue saber se preços diferentes são contratados em estados diferentes. Isso, inclusive, ministro Alexandre, é uma grande forma de combate à corrupção, é uma grande forma da gente estar protegendo o erário público de maus funcionários e maus fornecedores também. Então, eu não tenho dúvida que para a gestão pública, a inteligência artificial ela é fundamental, ela está realmente abrindo um campo na gestão e um campo na facilitação daquele cidadão acessar o poder público. O
poder público não pode ser algo que atrapalhe a vida da pessoa. Já é geralmente sócio majoritário de todas as empresas pela sua alta carga tributária. E, além de tudo, é um sócio majoritário que geralmente atrapalha para chuchu. O que a gente quer é poder facilitar a jornada do cidadão, poder facilitar a jornada do empreendedor e utilizar a inteligência artificial como ferramenta da gente poder estar melhorando a gestão, fazendo aquisições mais baratas, trazendo mais acesso do poder público a cada pessoa. Nosso grande projeto hoje, no Rio de Janeiro, são as escolas 100% digitais. Começamos digitalizando os CIEPs, que estamos transformando eles em ETECs, que são CIEPs 100% digitais. E eu não tenho dúvida que esse é o caminho. Queria parabenizar demais o Progressista, sempre na vanguarda de debates tão importantes. O Ciro sabe o carinho que eu tenho por ele e por esse partido. E dizer que contem conosco, porque eu não tenho dúvida, Ciro, que esse assunto, que engloba toda a questão digital, desde os processos digitais, a inserção da inteligência artificial nos processos digitais, que é o futuro, com certeza é o futuro do Brasil. Muito obrigado e um excelente evento a todos. Obrigado, meu governador Cláudio Castro, meu querido amigo.